Então, na aula 20, adentramos finalmente a China já no século XX, né? Então, estamos já vendo aí, como vimos na aula anterior, os últimos suspiros da monarquia, da dinastia, a última dinastia Qing, né? O processo de decadência que ele sofre com os desgastes, as intervenções externas, as revoltas internas e a incapacidade de reforma ampla que a última dinastia imperial apresenta. 1911 vai ser um marco, e aí eu vou estender até 37, 36, porque existe já aí uma série de agressões japonesas no norte, na costa chinesa, e aí vai marcar uma diferença histórica aí que eu decidi então estabelecer como um marco, né? Então a gente vai ver o período republicano da China. Ela entra em 1911 com uma série de novas propostas, né? Primeiro, um governo no qual ela nunca tinha implementado, e foi decorrente de novas ideias, de reformas, de uma nova classe, de uma nova geração que tinha novas ideias para a China, né? Só que não vai ser fácil, porque a realidade política, militar, social na China é vasta e muito complexa, né? Então esse vai ser o tema na nossa aula de hoje, né? A China republicana até mais ou menos aí os andamentos da Segunda Guerra Mundial. E uma das figuras que encontramos é a figura do general Li Yanhong. Li Yanhong, na verdade, ele tinha sido um general com prestígio, ele lutou contra a revolta dos Boxers, depois ele foi dispensado nos anos finais da dinastia Qing. Ele foi governador de Chile, ele conseguiu suprimir muitas das revoltas, ele tinha alguma ligação inclusive com a última casa imperial. E ele então, junto com a revolta de alguns jovens oficiais e militares na região de Wuhan, em Hubei, ali vai começar a estourar uma série de motins militares, e depois isso vai angariar apoio nas grandes cidades, principalmente por republicanos que queriam a China já entrar numa nova fase. Então temos aí uma confluência de fatores, né? O Wuhan, que é uma cidade industrial, metalúrgica, no médio curso do rio Yangtze. Temos a insatisfação de militares com uma nova mentalidade de reforma, muito decorrente também da insatisfação de como que a China foi humilhada diante dos japoneses em 1895, na Guerra Sino-Japonesa, que ela perde, né, Taiwan, entre outras possessões, além do controle sobre a Coreia. E também uma classe, nova geração de classe urbana que prega reformas republicanas. É uma nova classe que vem com ideias do Ocidente. São estudantes, são jornalistas, são intelectuais, né, professores que tiveram contato já com ideias ocidentais, da democracia, da república, e acham que então essa é a solução, né? Que a China estava miseravelmente atrasada no século XIX, comandado por uma etnia manchu que era considerada estrangeira, que defendia arcaicamente a ortodoxia confucionista. Então ali você teve já um sopro de novas ideias, né? Da novidade, de uma China nova, né? Então isso estoura uma série de revoltas. A maior delas vai ser o motim de militares que começam a controlar a região de Wuhan e vai se espalhar para outras cidades. Eventualmente, a dinastia imperial Qing ela não consegue mais segurar essas revoltas. Há uma fragmentação da China em várias regiões que apelam para lealdades, muitas delas de lideranças militares, e eventualmente eles acham então uma liderança maior que vai ser o General Li, né? E Li então ele concorda. Então, esse é o primeiro momento da revolta ou revolução de 1911, em que aí prenuncia, e um ano depois, o último membro do herdeiro da família imperial da dinastia Qing, ele abdica, e aí você tem o fim, então, da dinastia Qing. E
Outro líder que começa a despontar com uma base muito forte entre os militares vai ser o Yuan Shikai, aí à esquerda. E Yuan Shikai também é um militar de formação. Yuan Shikai também tinha uma ligação ambígua, primeiro com militares reformadores, né, em que ele começa a tomar aí o controle maior, e segundo, pelo fato de ele ainda ter tido ligações com a família imperial do passado. Eventualmente, vemos que Yuan Shikai ele vai alimentar desejos autocráticos e ele almeja futuramente, tenta ser coroado como o novo imperador da China e iniciar uma nova dinastia, né? Então ele até propõe aquele conceito cíclico de uma renovação de uma nova dinastia, de novas virtudes, que vai ser o Tianran. Então ele aparece aí primeiro retratado como um leal à esquerda e como a dinastia imperial, né, nos anos finais da dinastia, e depois como um general e líder nos trajes mais ocidentais. Bom, em 1912 você tem então a primeira eleição de uma Assembleia Nacional na China, né? E essa Assembleia Nacional ela decide pela maioria dos seus membros, né, dominados pelos nacionalistas do partido Kuomintang, o KMT. Vou falar muito isso nas aulas posteriores. Eles eventualmente nomeiam aquele republicano que tinha ideias de reformas republicanas, que tinha vivido muitos anos como médico nos Estados Unidos, tinha estudado no Japão, e ele tinha proposto, defendido o republicanismo na China, que vai ser o médico, o doutor Sun Yat-sen. Né? E Sun Yat-sen vai ser escolhido pela essa Assembleia Nacional, frustrando os planos de Yuan Shikai, né? E aí você tenta ter um fim formal então da dinastia Qing anteriormente. E o único sobrevivente vai ser o pequeno Puyi, e o pequeno Puyi ele foge e eventualmente ele vai ser usado como títere depois com os japoneses na região da Manchúria, né? Logo antes da Segunda Guerra Mundial. E o caminho para a democracia depois do Sun Yat-sen ele começa a ficar problemático, mesmo porque a China não tinha condições sólidas, sustentadas, presentes para consolidar uma democracia. Primeiro porque era um experimento novo, era um caminho totalmente novo, né? Era um país vasto, cheio de contradições, cheio de lealdades diversas, né? Então não era um caminho fácil para você adentrar num caminho, um novo cenário político, são novas instituições, exige uma mudança social mais substantiva e rápida. O que tinha sim era uma desilusão grande com relação à tradição imperial. Né? E isso era uma coisa bastante evidente no no início do século XX, mas isso não significa que teria as condições para uma transição sustentada para a democracia, para uma república. Né? Então, existiram outros fatores também. Primeiro, a relativa suavidade com que a dinastia imperial Qing tinha chegado ao fim de maneira abdicada. Isso foi muito negociado pelo Yuan Shikai. Vemos que Yuan Shikai ele tinha a intenção de ser nomeado como uma espécie de novo monarca, novo imperador depois, em 1912 em diante. Segundo, porque o Dr. Sun Yat-sen, eleito para a Assembleia Nacional, depois ele renuncia a seu cargo de presidente, né? E isso vai abrir brechas para a entrada de Yuan Shikai a intervir na política nacional, né? E terceiro que o Yuan Shikai também, ele começa uma vez vendo-se na liderança republicana, ele começa então a perseguir os opositores, começa a desrespeitar qualquer tentativa de reformas constitucionais que limitavam o seu poder, o poder do executivo, né, no âmbito da Câmara Legislativa, né, número de termos de presidência, entre outros, né, e eventualmente ele se revela como um autocrata. Ele faz valer mais suas convicções militares, autoritárias, do que propriamente revelando-se um republicano. Então tudo isso, eu acho que
o fim a forma como a dinastia Qing terminou é um fator, a renúncia do Sun Yat-sen, que foge para o Japão, né? E aí ele vai começar a ganhar apoio dos japoneses, eventualmente. E terceiro, com as tendências autocráticas do Yantikai, né? Então são três os fatores aí desse caminho aí para o estabelecimento de democracia depois de 1912. Mesmo porque existe um problema. Ficou claro que com a Assembleia Nacional, o maior partido do parlamento, recém-novo parlamento chinês, vai ser o Partido Nacionalista, o Kuomintang, né? E o Kuomintang ele segue as diretrizes de estabelecer uma república de forma constitucional. E isso vai então a solidificar a liderança em torno de líderes do partido do Kuomintang, entre eles o Sun Yat-sen. E Sun Yat-sen ele foge, vendo-se ameaçado sem qualquer condição, e acende então outras figuras mais autoritárias aí no jogo do poder chinês em 1912 em diante. Em 1914, eventualmente, Yantikai, no ícone que é à esquerda, ele dá um golpe e ele se torna então plenamente um ditador a partir de janeiro de 1914. Então aí o breve período republicano de 2 anos, 3 anos da China chega ao fim. Em 1914 também existe algo problemático, que é a Primeira Guerra Mundial. O que parece algo distante para o leste asiático, na verdade ele não é, né? Primeiro porque o Japão se posiciona a favor dos aliados, dos britânicos, dos franceses e depois com os americanos, né? Segundo que existem bases alemãs na China e no leste asiático. E os chineses querem retomar essas bases porque a China não se alia a favor dos austríacos nem os alemães na Primeira Guerra Mundial. E entre elas tem a Península de Shandong, por exemplo. Mas o Japão também tenta reivindicar isso, né? Na verdade, são os japoneses junto com os britânicos que tomam, por exemplo, a Península de Shandong, que é uma península de valor estratégico naval ali no norte no litoral norte da China. E eventualmente eles tomam, né? E aí o governo japonês, além de ele não querer negociar a devolução dessa península Shandong, além de ocupar extensas áreas da Manchúria, de consideráveis terras aráveis e de recursos minerais com interesse imperial japonês, o Japão apresenta uma espécie de ultimato que vão ser as 21 demandas. São várias concessões territoriais, concessões de controle de mineradoras, de que nenhuma outra nação estrangeira poderia reivindicar algo na China sem a concordância do Japão, e por assim vai, né? É algo muito humilhante para os chineses de então, né? E então o governo de Yantikai, a ditadura, ele tenta negociar com os japoneses, né? E ele não consegue. Eventualmente os japoneses impõem a sua vontade e Yantikai então começa a se ver cada vez mais impopular, até mesmo entre os militares. Então os revoltos começam a se avolumar com essa impopularidade, principalmente na região sul-sudeste, né, a região de Yunnan, expressivamente como a região de Guizhou e Guangxi, né, no sul, entra em revolta nos primeiros meses de 1916. Sun Yat-sen, no exílio, com o apoio japonês, começa a organizar também os revoltosos, também com a liderança de republicanos e também membros do Kuomintang, né? E eventualmente em março de 1916 até meados de 1916, substantivas partes, principalmente do sul da China, entram em aberta revolta, né? E é agravado ainda mais em junho, quando Yantikai chega a morrer, né? Então a China ela entra num período já de caos, né? De desagregação franca, né? Diante de uma unidade prometida na Revolução de 1911 em diante. E entrando numa crise então política, né?
O andamento da Primeira Guerra Mundial vai agravar ainda mais, né? Existem discordâncias entre as lideranças chinesas sobre se devem entrar na guerra, na Primeira Guerra Mundial ou não efetivamente, né? Você tem militares que acham que deveriam entrar para tentar conseguir barganhar alguma coisa depois da Primeira Guerra Mundial. Outros começam a enxergar aí a ameaça japonesa como a maior ameaça, né? E eventualmente essa desorientação, essa falta de coesão nacional faz com que a China fique cada vez mais vulnerável às ambições japonesas, que era a maior ameaça imediata de então. Então, em 1917 em diante, a China se vê controlada, por exemplo, a região da Manchúria, a região da Mongólia exterior, região de Shandong, totalmente dominado pela administração japonesa. E aí é onde o Japão começa a flexionar seus músculos de cunho imperialista. Percebe que a China está em franca decadência e isso vai alimentar ambições imperialistas do Japão. Mesmo porque o Japão entende que depois, com o Tratado de Versalhes, que põe termo à Primeira Guerra Mundial, ela entende que ela também quer participar do jogo imperialista como as nações ocidentais tinham feito sobre a boa parte da Ásia no final do século XIX. Então o Japão ele se vê como uma nação única que já tinha ocupado Taiwan, a Península Coreana, depois foi para cima da Manchúria pelos recursos agrícolas e também minerais da vastidão manchuriana, né? E percebe que a China está em desagregação. Né? Então é um elemento aí de oportunidade para dar vazão aí ao imperialismo, ao militarismo japonês que está crescente, que vai ficar cada vez mais crescente na década de 1920 e de 1930. E é sobre a China que o Japão avança. Na parte social e intelectual, temos também uma série de turbilhões, né, nesse período. Vemos, por exemplo, que a Revolução de 1911 ela foi expressão de um desejo de renovação, tanto para o lado dos militares, como também para o lado dos civis das classes urbanas, né? Você teve, claro, em 1911 e até um pouco antes, com Cixi, a Imperatriz Viúva pôs fim aos exames imperiais nos moldes que tinha que ler e estudar os clássicos confucianos, né? Você teve a introdução de novas disciplinas, novas academias e universidades na China, como a Universidade de Pequim, cursos ocidentais como a engenharia, a medicina, a administração, entre outros, né? E isso vai ter aí já tem um período já de formação de gerações. E esses novos formandos não estudam apenas as universidades chinesas, né? Você teve inclusive até proeminentes professores americanos, como John Dewey, por exemplo, ensina em universidades chinesas no início do século XX. Muitos também vão com bolsa para estudar nas melhores universidades americanas e do Ocidente, né? Então, a gente tem aqui uma foto de uma turma formada no MIT, em Massachusetts, em 1920, né? Mas você tem então estimado entre 1915 e 1916 mais de 130 mil escolas no novo modelo espalhadas pela China, né? Com 4 milhões de estudantes estimados, aí adentrando então um novo paradigma de ensino nos moldes mais ocidentais, né? Então a gente tem uma mudança aí também de ensino, de epistemológico, né? Com uma ruptura com relação aos ensinamentos confucianos passados, apesar de terem inclusive confucionistas, como a gente viu em aulas anteriores, tentando reformar, modernizar o neoconfucionismo, mas aí você tem uma quebra e adoção então do ensino das pesquisas ocidentais na China. Isso vai resvalar para o campo social também e político. Então, quando a apresentação das 21 demandas do Japão sobre a China e também com a frustração da China de não conseguir deter esse avanço nipônico e também até com a concordância dos Estados Unidos sobre as reivindicações japonesas, né? Além também de terem aprovação no final do século XIX, início do XX, de leis racistas que discriminavam os chineses
para não entrar mais, não imigrar para os Estados Unidos, né? Isso vai provocar, vai ser na verdade um caldeirão de revolta que vai estourar no movimento de 4 de maio de 1919, talvez a data mais importante da China no século XX, né? E é um movimento amplo de classes urbanas, de intelectuais, de militares, de estudantes, que pedem uma reforma ampla na China, né? Uma adoção de uma nova literatura, né? A vernacular, diferente do passado, o Baihua, o fim dos valores patriarcais em valorização dos valores democráticos e individuais, inclusive até da libertação e emancipação dos costumes de opressão contra as mulheres, quando, por exemplo, até com relação a um antigo costume de amarrar os pés das mulheres para que o pé ficasse diminuto, entre outros valores. A defesa de que a China deveria ser uma nação moderna, nos moldes modernos constitucionais, né, afastando-se das tradições confucionistas e dinásticas. Reexame dos estudos confucionistas do passado, né, tentando não simplesmente eliminá-los, mas a começar a examinar ele sob uma nova luz, uma luz mais da história, do qual o significado, qual o contexto que isso teve, né, como foi escrito, o valor e o significado dele. E por fim, uma orientação nova para reformas do futuro e não mais para o passado. O que eu acho que é muito expressivo, porque até então você tinha muita valorização da tradição dos ritos como sustentava a ideologia confucionista, né? O respeito aos antepassados, isso tudo vai permear a filosofia confucionista do passado. Os ritos que começam a ficar excessivamente engessados imobilizou a China imperial durante muito tempo. Então, se houve estudiosos capazes, talentosos no século XVIII, até antes, de tentar revitalizar a economia ou a política chinesa, como começou a dar sinais de desgaste já no final do século XVIII, isso tudo começou a ser sufocado em detrimento da estrita ortodoxa observação dos adequados ritos, de não permitir novas entradas, novas críticas para o sistema imperial. Isso começou a gangrenar o sistema imperial a ponto de sufocar o último regime imperial e produziu então uma nova entrada de ar, que vai ser essa proposta regeneradora, que vai ser o 4 de maio de 1919. A gente tem que entender também outra coisa: além do republicanismo e da democracia, da defesa dos direitos individuais, uma nova classe de estudantes que estudam no exterior voltam, também a atuação do Sun Yat-sen com certo apoio dos japoneses, vai ser o que acontece em 1917 com a inspiração da Revolução Bolchevique, né? E a Revolução Bolchevique, ele inspira uma série de estudantes que entram em contato com as ideias quando estudam na França, como por exemplo Chen Tuxiu. O Chen Tuxiu, ele depois funda o Partido Comunista Chinês. Ele enxerga e se inspira no movimento bolchevique, e ele tenta trazer essas mudanças também para a China. Ele funda o periódico que vai ficar conhecido como a Nova Juventude, a Xinjiang, a partir de setembro de 1915, que ele propõe novas ideias. E ele, junto com o bibliotecário da Universidade de Pequim, o Li Dachao, ele funda então o Partido Comunista Chinês em 1921. Então é uma tentativa de estudantes intelectuais chineses de falar: olha, estamos sintonizados com os acontecimentos históricos e também pensamos em fazer adaptado, né, sublinhe isso, adaptado à realidade chinesa, as mudanças para um rumo talvez comunista, né? Então, e aí eu vou sempre me referir como PCC, Partido Comunista Chinês, a partir de agora em diante. Outra coisa que inspirou, além da Revolução Bolchevique, vai ser os primeiros anos do governo soviético, que vai ser manifestado pelo São Chanceler,
de Relações Exteriores da União Soviética vai ser o Karakhan. E o Karakhan, em 1920, ele propõe o seguinte: todas as reivindicações contendas de fronteira com a China, que a União Soviética tem, ele desiste. Ele acha que isso é uma política czarista do passado. Ele não almeja mais nenhuma ambição sobre reivindicar áreas que tinha fronteira com a China. E isso dá um alento, né? Um alento aos comunistas, falam, olha, então é um movimento que vai permitir com que a gente também se liberte dos governos passados, né? Então esse manifesto do Karakhan vai alimentar ainda mais as ambições, os sonhos dos jovens comunistas chineses. E eventualmente eles se encontram em julho de 1921, está aí representado em cima uma casa em Xangai, né? E eventualmente quem está lá presente, o governo soviético manda um dos membros da Comintern, que é uma internacional comunista, para organizar movimentos pelo mundo, que vai ser um holandês chamado, o codinome dele vai ser Maring. E aí tem uma representação hoje em bonecos de cera que em pé você já tem um protagonismo evidente aí de um jovem de Hunan que vai ser o Mao Tse Tung. E embaixo e à esquerda você percebe que de preto está o Maring ouvindo aí já na reunião, suposta reunião que aconteceu em Xangai do Partido Comunista. E o Maring, né, que na verdade é um codinome, esse holandês, ele na verdade ele vem com instruções da União Soviética pela Comintern, fala o seguinte: olha, devemos ampliar o movimento e buscar a popularizar esses movimentos entre as massas. Então significa que busque se articular o mais possível com movimentos similares ou aliados, para você ampliar a base de apoio e ampliar, portanto, a base popular. Então o PCC, o Partido Comunista Chinês, começa a negociar com o Kuomintang, que se via destituído do poder nesse período, né? Mesmo porque a China estava num caos, né? E as ideias republicanas ainda estavam sendo contestadas por vários líderes militares antirrepublicanos, né? Então, eventualmente em 23, o governo soviético manda um outro comissário, vai ser o Borodin, e Borodin já tem claras instruções de falar o seguinte: olha, vamos treinar comissários e fundar academias militares pela China. E vai permitir uma nova geração de oficiais de militares imbuídos nesses valores aí propagados pelos soviéticos, e que isso auxiliaria no futuro a tomada do poder e a consolidação do poder sovietizado no futuro. Ora, isso foi talvez um dos maiores enganos dos soviéticos, porque Borodin começou a apresentar de maneira inflexível as diretrizes da União Soviética. E o comunismo chinês tinha diretrizes próprias, né? Se o Kuomintang ele se aliou, ele talvez tenha sido bastante pragmático, no sentido de que ele queria sim um apoio técnico militar da União Soviética, mas não queria se sovietizar. Então a gente tem que deixar bastante claro isso, né? O crescimento do comunismo durante esse período já está claramente divorciado dos planos de se tornar um país sovietizado ou alinhado aos planos soviéticos. E nessa imagem a gente tem uma das academias militares que vai ser inaugurado com apoio dos soviéticos, que vai ser o Whampoa, perto de Guangzhou, na foz do Rio das Pérolas, aí em 1924. Fundado em 24. Temos aí em branco no centro a figura do Dr. Sun Yat-sen, e à esquerda dele temos a figura de um jovem oficial que vai ser o Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek depois vai se tornar o maior líder da China nas décadas posteriores. E Sun Yat-sen vem a morrer em 1925, né? E aí a liderança do Kuomintang fica em aberto, e aí quando começa a despontar então uma ala mais militarizada, que vai ser o do Chiang Kai-shek. E Chiang Kai-shek ele é muito mais inflexível, né? Talvez por ser um militar de formação, ele entende que os comunistas não são totalmente leais à sua ideia de ordem nacional, né? De tomar o poder e instalar um governo nacionalista na China. Então essas discussões
começa a se avolumar. Borodin começa a se desentender com Chiang Kai-shek, com o Kuomintang e também com os comunistas chineses e eventualmente abandona e volta para a União Soviética. E eventualmente em 1927, em abril, Xangai, onde tinha muitos sindicatos e uma base considerável de membros do Partido Comunista Chinês, o Chiang Kai-shek manda suas tropas e reprime esses manifestantes, esses membros que estavam apresentando greves e paralisações numa das maiores cidades já da China na década de 1920, né? E muitos comunistas ou morrem ou são torturados ou então começam a fugir dessas perseguições do governo na liderança do Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek começa a ascender como o maior líder da China. Ele começa, inclusive nos anos posteriores, ele começa a organizar uma série de expedições para o norte da China. É o líder que melhor consegue garantir uma ordem nacional desde do final da dinastia Qing na China, né? O que é considerável. Mas isso produz então uma fuga de comunistas para o interior, né? Então aí você tem uma mudança de paradigma do comunismo chinês. O comunismo chinês ele começa a fugir para o interior e ele começa a se interiorizar, né? E Kuomintang então toma o poder efetivamente. Em 28 ele já é o Chiang Kai-shek e Kuomintang é a maior movimento político de então. Isso vai perdurar até aí a entrada na Segunda Guerra Mundial, né? Mas os problemas separatismos ainda estão claros. Então tem um mapa aqui em 1930, por exemplo, que a região toda essa região fora do Círculo Vermelho está fora do controle do Kuomintang. Então essa região da Mongólia, região de Xinjiang, Tibete, Xinjiang, isso está totalmente fora. Dentro da esfera vermelha, as partes raiadas em vermelho são mais controlados, por exemplo, Manchúria estava no controle mais dos japoneses, a região aqui central a norte está mais no controle dos comunistas, assim como a região de Sichuan e de Yunnan também do lado dos comunistas. Então a gente tem uma China que começa a ter certo controle, né, a partir com a liderança de Chiang Kai-shek, mas temos consideráveis áreas que ainda derivam para fora do controle, né? Então temos que levar isso com muita cautela. Eu peguei até uma figura aqui em cima do cartão postal de Xangai, uma das maiores cidades da época, na foz do rio Yangtze. É uma cidade que prospera enormemente desde o final do século XIX, se torna aí um centro financeiro, bancário e comercial da China. Mas o retrato de Xangai na década de 30 talvez seja da decadência e da desordem que ainda predominava na China, né? Então, embora esse cartão postal apresente uma China com claros sinais da modernidade, você tinha áreas que eram controladas por quarteirões de estrangeiros ainda, com resquícios daquele extrajudicialidade do passado, como o quarteirão francês, o quarteirão dos britânicos. Você tinha, era notório a área de crime, a atuação do crime organizado, né? Ou, por exemplo, com o controle dos narcóticos nessa região. Dizem que na década de 30 tinha um cartel como o infame Gangue Verde que controlava praticamente tudo na cidade de Xangai. Então, inclusive, o regime nacionalista, eles usavam as lideranças da Gangue Verde em Xangai justamente para tentar denunciar e perseguir oposicionistas ao regime nacionalista. Então, ainda é um período muito incerto que a China vive na década de 30. E os japoneses, em 31, então eles resolvem então assegurar mais firmemente a região da Manchúria, né? Então eles usam um incidente numa linha de trem que não se sabe quem plantou um explosivo que chegou a matar lideranças japonesas que foram visitar a Mukden, a Shenyang hoje na Manchúria. E isso serviu para que o exército imperial japonês presente ele chegasse então e decidisse, olha, então vamos implementar um novo regime formalmente aqui na região da Manchúria. E eles convidam então o jovem, o pequeno Puyi, que agora cresceu, e nomeia ele como na região da Manchúria, que seria o local ancestral dos Manchus, ele nomeia como então um novo imperador da Manchukuo.
Então é um regime títere, né, que os japoneses implementam na região da Manchúria para controlar, e eventualmente eles vão vir com o discurso de que existe uma irmandade, até de inspiração confuciana, entre os manchus, os japoneses como irmão maior dos manchus e dos chineses deveriam estender essa, essa guia do irmão mais velho sobre as áreas que vão vir controlar, né? Que se fala que é a esfera da co-prosperidade asiática, né? Então é um plano imperialista e até racista que os japoneses apresentam e desenvolvem sobre coreanos, manchus e chineses na década de 30 em diante. Então, abertamente aí o Japão já começa a tomar controle do que pertencia à China no passado, né? Ele não se contenta, anos depois eles começam a controlar regiões um pouco mais ao sul de Manchukuo, inclusive nas regiões perto de Pequim, né? E veremos que em 1937 vai ocorrer um incidente numa ponte perto de Pequim, que vai ser um incidente da ponte Lugol, ponte Marco Polo, e isso vai servir como uma justificativa para que os japoneses avançassem sobre o restante da extensão chinesa. Então a gente aí já está entrando no período já propriamente da Segunda Guerra Mundial, né? Então percebam que a Segunda Guerra Mundial na China, no leste asiático, na verdade ela se estende muito antes, foi um processo muito mais gradativo, de 31, com as agressões japonesas e a ocupação já na região norte, a tomada formal em 37, né, a desagregação civil interna que a China apresenta desde 1912, né, as várias lealdades, ora para o crime, ora a favor dos nacionalistas do Kuomintang, ora para os comunistas que são perseguidos e se interiorizam. Isso tudo vai retalhar a China e Chiang Kai-shek, que é o maior líder então, ele tenta impor essa ordem, né, mas é muito problemático ainda a coesão nacional chinesa da década de 30, 20 de 30, né? Então tudo isso vai servir de base para a gente entender o que a gente vai ver na próxima aula, como é que a China se encontra em meados da década de 30 e como é que ela vai entrar então no período do que a gente considera como a Segunda Guerra Mundial, entre 39 e 45. E eventualmente isso vai nos ajudar a entender como que os comunistas chineses crescem e tomam poder em outubro de 1949.